Olá pessoal, bom, nesse vídeo eu vou mostrar rapidamente os procedimentos para cálculo de volume, tá? Usando imagens de drone, tá bom? Bom, a gente fez experimento na cidade de Castanhal, né, na área da UFRA e na área do lixão lá de Castanhal. Então foi feito um voo, né? Foi feito um voo com drone. E essas imagens foram, primeiramente, foi feito um planejamento, né, de voo, né, foi feito o planejamento do voo usando o software Drone Deploy, e depois que a gente fez o voo, a gente baixou essas imagens no computador e usou o software WebODM para gerar um mosaico e um modelo digital de superfície. Depois que a gente gerou esse modelo digital de superfície, nós levamos essas imagens, a ortofoto, que é o mosaico das fotos, né? E o MDS, que é o modelo digital de superfície topográfica. E a gente levou para o QGIS, e no QGIS a gente vai calcular o volume, né? Pode ser o volume de uma montanha, pode ser o volume de um monte, pode ser o volume de uma cavra, de um buraco, né? No caso, né? E a gente vai calcular, por exemplo, quanto de material foi retirado, ou então qual o volume de uma pilha de minério, né, um depósito de minério, né, para saber estimar o volume das áreas. No nosso caso, a gente vai estimar o volume de uma área de resíduos, deposição de resíduos, de lixo, né? Então, eu vou mostrar para vocês como fazer isso, tá certo? Então, vamos lá. Então, primeiramente, a gente fez o planejamento do voo usando o Drone Deploy, tá? Então, o Drone Deploy, eu estou na tela do computador, mas poderia ser feito também usando a tela do celular, tá certo? Você poderia estar usando o celular para fazer isso. Então, aqui o que acontece? Você vai lá, cria um novo projeto e já cai numa tela igual essa, vai cair numa tela. Você arrasta para a área que você vai estar trabalhando. Faça sempre isso com internet, tá? Sempre com internet para poder aparecer a imagem aqui. Então, aí, vendo a imagem, você faz o planejamento de voo. Sempre, no caso aqui, a gente está usando sempre uma bateria, né? Como eram várias equipes, então eu quis fazer que cada equipe, dar oportunidade para as pessoas planejarem os seus voos, né? Mas em geral a gente já faz um plano de voo único e pode ser mais de uma, duas, três baterias e só faz ele voa. Quando tiver terminando a bateria, ele volta, pousa, trocamos a bateria, ele volta a executar e assim por diante até terminar de fazer o imageamento. Mas no nosso caso não, a gente fez um voo, depois fez outro, depois fez outro, né? Enfim. Então aqui, olha, no Drone Deploy, como é que funciona? Você vai, dependendo da altitude do voo, aqui está 80, se eu botar 90, sem botar 110 aqui. 110, aí você vai ver que acontece. Ele vai diminuir a área, tá? E vai diminuir o tempo de voo. Vai diminuir a quantidade de fotos, né? Enfim. E aqui aumenta a resolução. Quanto mais próximo, quer ver? Repara aqui, ó, quanto mais próximo do chão eu estiver voando, menor vai ser a resolução, ou melhor vai ser a resolução, digamos assim, né? Então, se eu estou voando a 80, ele vai passar para 2,3, ó, 2,3 centímetros. Se eu voar a 60, 70, 2 centímetros. Então, vou deixar em 2 centímetros. 2 centímetros de resolução de um pixel. Bom, aqui basicamente você só vai alterar aqui a altitude do voo. Lembrando que a gente só pode voar com drone até 120 metros e tem área de restrição de voo próximo de aeroportos. E, enfim, tem que ver onde você vai voar, se tem restrição de voo. Principalmente quando tem aeroportos, heliportos, né? Você tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, aí você vem aqui nas opções avançadas, tá? Nas opções avançadas, você tira da definições automáticas, então eu tirei aqui a definição automática e aí configurei aqui, ó. Altitude de deslocação, né? Qual é a altitude que você quer que ele se desloque até o ponto de onde vai começar a sobrevoar. Então, se eu quero sobrevoar 80, eu vou botar 80 aqui, né? E aqui, beleza, isso aqui não.
não tinha, mas é bom fazer isso quando tem prédios, né? Então você, na hora de deslocar, ele vai voar até o ponto, numa altitude acima da altura dos prédios, né? Eu ponho 120, na verdade, e deixo ele ir até a altura até chegar no ponto e na altura já é ideal para fazer o voo, né? Tem que tomar cuidado com antenas e prédios. Bom, aqui é a sobreposição frontal, né? A sobreposição das fotos na direção do voo. Então ele tira uma foto quando tiver 75% da outra foto, ele tira a outra foto. Então a gente vai ter sempre uma foto sobreposta a outra, 75% uma com a outra. E nós temos também sobreposição lateral entre as fotos das linhas. Então, no sentido da linha, né, no sentido da linha a gente tem 75 e na sobreposição lateral é 65%. Beleza. Aqui vai botar 90, né? Não sei porque estava 93, aqui é 90. Beleza. Velocidade, eu nunca mexo nisso, pode deixar 7, 8 por aí, tá bom? Beleza. Aqui esse perímetro 3D e padrão cruzado 3D é se eu estivesse voando com o objetivo de melhorar o imaginamento de áreas urbanas, principalmente áreas urbanas, né? Principalmente áreas urbanas. Quando eu quero fazer imaginamento de prédios e quero fazer uma modelagem dos prédios em 3D e tal, aí a gente usa isso aqui. Bom, feito isto, pessoal, configurou isso aqui não precisa mexer nada disso aqui, né? Deixa do jeito que está aí. Olha, tem essa outra opção, eu não tinha usado ainda, mas depois vou pesquisar para saber como é que funciona isso aqui, que eu ainda não. Eu acho que a gente carrega o GCP, né? Pô, depois eu vou ver direitinho como é que funciona, que isso aqui é novo, tá? Não tinha isso nas antigas versões. Aqui você define aqui qual é o teu sensor, né? Do que tu estás usando, qual é o teu drone que tu estás voando, né? Então aqui tem várias opções, tá? No nosso caso era uma Trix, é uma, é uma Vic, deixa eu ver, é uma Vic Hair câmera. Ou era esse dois aqui, um dos dois aqui. Beleza, depois a gente vê, eu vejo lá qual. Você configura aqui de acordo com o teu drone. Bom, feito isto aqui, pessoal, aí o que acontece? Você vem aqui, ó. Você vai ligar o drone normalmente, né? Vai ligar teu celular, vai ligar o drone, vai ligar o controle. Quando você ligar o drone e o controle, o que vai aparecer? Vai aparecer na tela do drone, vai aparecer aqui tem que aparecer conectado, tá? Aí quando aparecer aqui conectado, aí você já sabe que o drone vai estar ligado ao drone depois, isso no teu celular. Aí você vai acompanhar agora no controle do celular. Então no controle do drone, desculpa. No controle do drone tem que aparecer a opção GPS Mode. Vai estar apenas a parte visual mode, né, alguma coisa assim, optical mode, né, que é o modo de voo do visual, mas nunca voe no visual, voe sempre no modo GPS, tá? Para ele poder, qualquer falta de respeito, ele voltar para o ponto inicial de saída, senão ele não tem como retornar para o ponto de onde ele está saindo. Então sempre espera. Se o pessoal estiver amontoado junto ao drone, peça para afastar, para ele poder pegar o máximo de satélite possível, tá? Então isso é importante. Ainda mais uma área que tem vegetação do lado, é importante que tenha uma área aberta em volta do drone para ele poder pegar o sinal do satélite. Então aí você deixa ele aberto assim e a partir do momento que o controle aparecer escrito GPS Mode, você pode dar continuidade no drone deploy no celular. E lá no celular você vai fazer o seguinte: você vai clicar nesse azulzinho aqui e ele vai fazer um checklist dos equipamentos do drone, dos sensores do drone, né? E aí quando ele fizer quando aparecer tudo verde, né? Se está tudo ok, ele vai checar se tem bateria, se tem bateria disponível, se tem cartão de memória no drone para ele gravar as fotos, se os sensores estão funcionando bem. Tendo isso funcionando,
vão ficar todas as opções verdinhas, vai aparecer verde, e automaticamente, quando ele checar tudo e tiver tudo ok, ele vai fechar a janela de checklist. E aí vai ficar essa tela com, em vez de ligar drone, vai estar escrito iniciar o voo, tá? E aí você dá um cliquezinho aqui, no meu celular no campo, esse cliquezinho não estava funcionando muito bem, eu tinha que dar vários cliquezinhos para poder inicializar o voo. E a partir desse momento ele vai começar a fazer o voo, iniciar o voo e executar o voo, né, na área que você pode estar acompanhando isso no celular. A única coisa que eu chamo a atenção é que na hora que ele retornar, o drone estiver retornando, aí talvez nesse momento seja necessário você acompanhar aonde ele vai pousar. Porque como o GPS do drone tem um erro aí lá de 3, 5 metros, então às vezes esse erro pode estar maior e às vezes pode estar vai pousar numa área inadequada, né? Onde tem mato, onde tem prédios, antena, carro. Então, aí você tem que controlar, ajustar o drone para ele pousar num lugar de onde preferencialmente na onde ele decolou. Pois bem, aí ele fez o voo, né? Ele fez o voo e aí você vai usar um software chamado Drone Deploy. Nesse Drone Deploy você vai adicionar aqui um projeto, vou mostrar aqui, ó, Drone Deploy para você, meu voo. Aí aqui no Drone Deploy, aí você vai adicionar as imagens. Você seleciona todas as imagens. Pega aqui. Essas que estão branquinhas, que estão no solo, não vou pegar, vou pegar só as que estão aqui, ó. Vou pegar um voo que eu ainda não processei aqui, esse 3 aqui. Então aqui, eu vou processar esse daqui, ó. Processo aqui, seleciono todos. Aí ele vai mostrar a área de voo aqui, ó, a área que ele vai fazer o voo, tá? Aqui é na UFRA, lá em Castanhal, e onde a gente executou o voo. Bom, aqui é o seguinte, você não pode mesmo, se quiser dar nome aqui, você pode dar nome, aqui ele já botou o nome automaticamente, de onde está localizado, então eu vou deixar assim mesmo. Nó de processamento deixar assim, aqui onde tem opções, aí você vai escolher a opção que você quer. No caso, para dar aula, né, para fins didáticos, a gente não está fazendo para fins profissionais, a gente vai usar o Fast Orthofoto, ou seja, vai criar uma ortofoto de maneira rápida, não tão rigorosa no processamento, por causa das máquinas de tempo, e aí a gente vai no Fast Orthofoto, beleza. Vai no Fast Orthofoto, mas eu não quero só a ortofoto, eu quero o modelo digital de superfície, então eu vou aqui em editar, e lá em editar, tem a opção DSM. Aí você ativa ele aí, ó, e salva isso aí. Pronto, pessoal, aí você vai processar. Eu vou verificar quanto tempo vai levar esse aqui. Ó. São 11h47, vou aceitar e iniciar processamento e vou esperar ele processar. Eu vou dar uma pausa aqui. Quando terminar aqui, eu vou mostrar quanto tempo levou o processamento. 1 minuto. Bom, eu vou deixar processando, depois eu verifico o resultado aqui do processamento, tá? Eu vou pegar esse aqui que eu já processei e mostrar para vocês aqui. Então aqui, ó, quando ele termina, ele vai aparecer completo, tá legal? Vai mostrar aqui o mosaico que ele fez. E aqui, ó, aqui embaixo tem, aqui você pode ver o modelo 3D, ó. Você consegue ver o modelo em 3 dimensões aqui, ó. Ele te mostra aqui, ó, o modelo, tá? Depende do. Aqui lembrando que eu estou processando e estou vendo isso aqui, então ele está um pouco lento em função disso. Então tá aqui, ó. Aqui eu tenho como ver. Aqui são mais nuvens de pontos. Topográfico, está em 3 dimensões, ó. Você consegue ver o modelo em 3D, ó. E aí você consegue visualizar, por exemplo, as pilhas de resíduos sólidos, ó, de lixo aqui, ó. Aqui, ó, tem uma pilha aqui. Aqui tem pilha. Essas áreas que estão vegetadas, elas já foram no passado usadas para aterro, tá? Muitas delas já foram usadas para aterro. Então você vê aqui, ó, tem pilha para tudo que é lado aqui, ó. Então, eu chamo a atenção de vocês o seguinte, que a parte mais baixa aqui da, da área é essa estrada aqui, ó.
Não que não tenha nicho embaixo, mas vamos supor que aqui, essa estrada aqui, nesse ponto aqui, seja o nosso nível topográfico zero, né? E também na situação que eles não fizeram um buraco para colocar o lixo, né? Não cavaram, não fizeram, prepararam o terreno para botar o resíduos. Apenas foram depositando aí, como normalmente é feito, tá? Então aqui eles não fizeram nenhum tratamento, aqui nada, zero tratamento aqui, botaram aqui então. Então aqui ó, eu tenho resíduo aqui, tenho resíduo aqui. Infelizmente a gente não pegou toda essa área aqui, que seria interessante ter pego. Mas aqui ó, você vê resíduo aqui ó, né? Tem as pilhas de resíduo aqui. Então a gente vai trabalhar com esse ponto aqui da estrada aqui com uma cota mais baixa, tá? Sendo que você vai ver aí, ó, que tem árvores, tá certo? Você consegue ver as árvores aí, ó. Isso tudo são pontos, tá? Número de pontos que ele consegue identificar também do processo aerofotogramétrico, tá? Digital. Então ele consegue estimar a altura, a altitude, a cota, né, topográfica de vários pontos em fotos, né, por diferença de paralaxe, né, ele consegue criar esses pontos topográficos, né, tendo a posição do drone, né, que o drone na hora que ele tira a foto ele sabe a altura que ele está, então com base nessa triangulação, né, de vários pontos ele consegue estimar aí a topografia da área. Pois bem, feito isto aqui, você visualizou e tal, e você. Deixa eu ver aqui o negócio. Tá, aqui está processando ainda. Aí você pode baixar os dados, tá? Aqui, ó, baixe os recursos. Então, aqui no nosso caso aqui, ele tem todos esses recursos que você pode baixar, né? Então, você pode baixar, se você quiser só a ortofoto, né? Você pode baixar só a ortofoto, você pode baixar só o modelo digital de superfície, ou então você pode fazer um backup de tudo. Você clica aqui e aí ele vai fazer um backup e você vai salvar aqui, ó. Eu salvei aqui de chão, salvei lá. E agora você vai para o QGIS. Vamos lá no QGIS agora. Aí salvou lá os. Vou mostrar aqui o diretório para vocês aqui como é que ele salvou. Então aqui, ó, eu descompactei aqui o arquivo e aqui são os arquivos que ele gera desse backup que você faz. Então são os dois que têm interesse, que é o modelo digital de superfície, tá? O DEM, e o modelo de georreferenciamento, tá? O ortofoto, tá? Nós temos as duas coisas aí, ortofoto e DEM. Beleza. Aí feito isto, vamos lá para o QGIS, né? Vamos lá no QGIS, tem no modelo digital de superfície. Agora, para mim era o modelo digital de superfície que eu tinha salvo lá, mas enfim, vamos lá. Olhar direitinho. Então, aqui no QGIS, pessoal, vocês vão aqui adicionar raster, aí vocês vão procurar os dois arquivos que eu indiquei para vocês, que são os arquivos, já salvei aqui na parte separada, que é o mosaico e o ortomosaico e o modelo digital de superfície. Esse aqui acho que é. Peraí, tá lá no deixa eu ver aqui. Imagens, drone, pack, aqui, lixão. Tá, então eu vou salvar aqui a ortofoto. E agora eu vou abrir aqui o modelo digital de superfície. Tá legal? Aqui era modelo, tinha que ser modelo digital de superfície. Não, ele criou, DSM, tá certo. Ele botou DEM, mas é modelo digital de superfície. Beleza. Então tá aqui, nós temos as duas coisas, as duas informações. Nós temos a ortofoto e o modelo digital de superfície. Posso até aqui botar um gradiente de cor. Vou aqui no falsa cor. Boto aqui no turbo. Ponho aqui, inverto aqui, depois inverto de novo.
Posso botar mais. Tá bom, deixa assim como tá mesmo, tá legal. Só faço o OK e aplicar. Beleza, tá aí a nossa superfície, tá? Se vocês quiserem, vocês podem verificar essa imagem usando essa extensão aqui, ó, essa extensão QGIS 2 Trigs, tá? Essa extensão aqui, tu abre ela aqui, ó, e aí tu consegue visualizar a tua informação aí dos teus mapas, enfim, tá? Então aí tu consegue ver em 3D. Aqui meu computador está processando aqui, aí tu consegue visualizar. Aqui está flat plano. Eu quero ver sem ser plano. Uma outra coisa que está dando erro aqui, deixa eu fechar aqui, porque ele está com o sistema de coordenadas geográficas. Eu tenho que configurar aqui antes de processar, colocar o TM, tá? Então, aqui no caso, Castanhal 31983, dou OK. E agora eu vou para lá por 3 dias, agora vai dar certo, vai ficar bonitinho aqui. Então aqui, ó, tá nossa área aqui, ó. Tá? A nossa topografia aqui tá baixa aqui, mas tudo bem. Então é aí, aqui é o nosso modelo digital de elevação, tá certo? Vou fechar aqui. Pois bem, depois que a gente fez isso, tá? Eu que preciso mostrar um negócio para vocês aqui rapidinho. Deixa eu dar uma pausa aqui. Então nós temos o DSM, que é o modelo digital de superfície, que ele vai pegar toda a superfície. Se você tiver um carro, uma árvore, ele vai pegar os pontos no topo, né, das árvores, né, as árvores vão influenciar os prédios e tal. E eu tenho o DTM, por isso que eu estava preocupado, porque o DTM ele pega só a altitude do solo. Ele filtra esses pontos elevados, apaga esses pontos elevados e leva em consideração só os pontos de superfície. De tal maneira que vai ficar o modelo digital do terreno, vai ser limpo, né, sem as estruturas, né, as vegetações, e aqui com as estruturas aparecendo, casas, prédios, árvores e tal. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai processar esses pontos. Mas eu queria mostrar um negócio para vocês. Vocês vão fazer o cálculo do volume para esse ponto 1, para o ponto 2 e para o ponto 3, tá legal? Só lembrando o seguinte, que a gente vai desconsiderar isso aqui, vai dizer que isso aqui é resíduo, tá? Não precisa fazer ele eliminar ele aqui não. Mas se quiser eliminar, é só fazer um anel aqui, ó, lá na opção de edição avançada, fazer um anel e eliminar essa área de vegetação aqui. Se não, pode deixar do jeito que está aí, mas o correto seria eliminar essa área verde, né? Deixar só o resíduo aqui e aqui, beleza. São essas três áreas que vocês vão fazer o cálculo de volume, fazer individualmente cada um. Vamos lá para a primeira, fazer a primeiro cálculo de volume, tá bom? Bom, aí deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui vocês estão vendo que aqui a topografia está menos 51 e 26. Tá? Então, tem muitos pontos negativos. Isso pode ser problema de alocação do GPS e tal. E se a gente tivesse pontos de controle, né, no campo, né, eu acho que eu mostrei isso para vocês lá na área lá, que aí vocês podem eliminar esses pontos de controle, esses problemas topográficos, né, simplesmente com a coleta de pontos de controle. O que acontece? O GPS do drone, ele vai pegar sempre a superfície em relação ao elipsoide, tá? Sempre ao elipsoide, nunca em relação ao onde ele está voando, ou então
a posição da superfície. São sempre em relação ao elipsoide. Uma hora o elipsoide está passando baixo, uma hora ele está passando alto. Aqui, infelizmente, o elipsoide está passando bem rente aqui à superfície, né? Mas ele poderia estar passando aqui por cima, por exemplo, tá? Acho que aqui tá equivocado. Aqui é o elipsoide, aqui é o geóide. É isso aí. Então, só está errado aqui, vou ter que corrigir. Aqui é o elipsoide, aqui é o geóide, tá? Tem que corrigir aqui. Então aqui o elipsoide, então ele passa aqui alto, e aqui o geóide passa no nível das marés e tal. Então esse geóide, então, em algum momento ele vai estar passando em cima, outros momentos ele está passando embaixo. Então a gente tem que estar corrigindo esse sistema aí. Então o que a gente faz? A gente aproveita alguns marcadores na superfície, né? Pode ser alguns pontos já georreferenciados, né? A gente pega esses pontos já referenciados e usa aí como fonte de informação. E aí o que a gente faz? A gente adiciona nesses pontos alguns marcadores na superfície, né, para a gente ter essa informação das coordenadas geográficas. Se não tiver, a gente implanta eles no campo. Né? A gente faz um desenho no campo, já leva essas figuras aqui no campo. Só tem que tomar cuidado de aonde for escuro, colocar cores claras, onde for cores claras, botar tons escuros, para poder realçar no campo. Tá? Esse aqui, por exemplo, não vai ficar legal, porque aqui é claro e aqui é claro, então não vai realçar muito na hora do voo. Então a gente tem que tomar esse cuidadinho aí. Bom, aqui são alguns exemplos de pontos. Tá? Aquilo que eu estava falando, tem pontos que ficam muito claro, não dá para ver. Ó. Aqui dá para ver direitinho que realçou. Pois bem, então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse DSM aqui, eu vou abrir a calculadora aqui. Vou abrir a calculadora aqui, cadê a calculadora? Eu vou abrir a calculadora e na calculadora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o DSM, repara só que aqui, ó, que ele está aqui, menos 51. Então se eu somar esses valores, eu não vou alterar nada a posição dele, nadinho, só vou ajustar a topografia. Então aqui eu estou elevando com 52, tá legal? Então eu vou salvar isso aqui. Eu vou salvar. Imagem, DSM, drone. Então aqui eu vou salvar isso aqui como DSM ajustado. Ajustado por esse valor aí, tá certo? Vamos executar. E aí ele vai fazer a soma de 52 aqui em cima. Beleza, tá aí, ó. Nosso de só elevou a altura, né? Só mudou a altura. Então eu posso apagar isso aqui para não fazer confusão. A gente vai usar isso aqui. Bom, pessoal, agora o que você vai fazer? Lembra que nós temos uma área 1, né? Área 2 e área 3, tá certo? Área 1, área 2 e área 3. Então eu vou fazer de uma área que não está no projeto de vocês, que é fazer essa área desse resíduo spin aqui. Então eu vou criar uma camada, criar uma nova camada, shapefile. Tem que ser na mesma projeção das tuas imagens lá, né? Depois eu vou ver qual é a projeção que está aqui, que eu acabei esquecendo de ver. Vou salvar aí base de chão vídeo 2. Vou salvar 2 aqui, porque eu já tinha feito um, mas é outra área que eu tinha feito. Beleza. Geometria polígonos. Tá? E aqui eu mando ver aqui. Bom, coloco em edição. E agora eu vou desenhar a minha área. Aí vocês vão ter que fazer com detalhe, né? Eu vou pegar aqui, ó. Vou fazer rápido aqui porque eu tô com pressa para terminar aqui, para não ficar o tempo muito,
muito comprido. Como eu não tenho toda a área, eu vou pegar mais ou menos só uma parte dela. Pronto. Vai dar um número 1 aqui, só para constar aí. Beleza, tá? Agora, repara só o seguinte. Este ponto aqui, aí, o que acontece? Quando a gente coloca aqui o modelo digital de superfície, deixa eu botar ele colorido também, né? Falsa cor. Aqui, tá certo. Aqui. Beleza. Dá um zoom aqui para ver. Tá aqui a área, tá bom? Então, se eu pegar a topografia, vou marcar aqui, né? E venho aqui com o identificador para pegar um ponto aqui. Então, se eu estou dizendo que essa rua aqui, essa via aqui, ela tem a cota mais baixa, então eu vou pegar 30 metros. Então, tudo que tiver, ela está com cota de 30, então tudo que tiver acima de 30 metros vai ser a minha área de corte. Então, eu posso botar aqui na tabela de atributos aqui do meu shape, olha, cliquei aqui na base desse shape aqui, vou abrir a tabela de atributos e vou criar uma coluna chamada aqui cota, tá? Número decimal, ok? E aí vou dizer 30 metros. Beleza, salvo, fecho aqui, ok. Agora, bom, a gente já tem tudo isso. Agora a gente vai usar a ferramenta de volume, tá? Então vamos usar aqui R volume. Tá? Então o nome do input raster vai ser DSM ajustado. Ah, bora usar, acho que é o outro aqui, esse volume superfície raster. Isso, é esse aqui, tá? Peguei o errado. Então aqui, ó, DCM ajustado, a banda 1, nível base, aqui te põe 30 metros, tá certo? Aí aqui a gente vai escolher o que a gente quer fazer. Eu quero contar apenas a superfície acima do nível base. Então tudo que tiver acima do nível base dessa área aí, beleza? Ah, peraí. DSM. Assim, desculpa. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que primeiro recortar essa área, tá? Acabei esquecendo aqui. Então, eu vou raster, extrair, recortar raster pela camada de máscara, senão ia fazer para todas as áreas, estava esquecendo aqui. Então, ajustado, base de chão, 2 aqui, ó, tá? Aqui, bora botar 23, né? Vou botar, chama tudo 23. Não precisava fazer isso, mas eu, enfim. A extensão do alvo é na camada da base 2. Opcional, precisa mexer nada disso, tá? Beleza. Então aqui eu vou salvar aqui como área teste. Só que eu não queria salvar como. Tá, ele salvou como área teste, vamos deixar isso. Eu queria salvar isso como é, shape, né? Aqui assim. Ah, tá. Aqui tem shape. Aqui no shape não é TIFF, né? Nós estamos no TIFF. Teste. Área teste. Tá. Agora sim. Tá.
Só ver como área teste, né? A gente está fazendo um recorte daquela imagem pela base que a gente veicular. Bom, agora sim, ó, ele fez aqui o nosso recorte. Agora a gente vai calcular a área. Agora a gente vai fazer aqui o recorte, vai fazer o volume, né? Vai calcular o volume da nossa área aí. Então, área teste, aí o nível 30 metros, aí o método está apenas acima do nível do mar. Aí, se quiser salvar o relatório, salva, né? Mas eu não. Bom, você pode salvar o relatório, né? Salvar arquivo no arquivo, vou criar um arquivo aqui, campo 1, o volume da área teste. Pronto, pessoal, é só isso aqui, ó. O que interessa é isso aqui, ó. Ele dá esse volume bem aqui, ó, 835,17 metros cúbicos e a área de 519 metros quadrados. Então, este aqui é o cálculo do volume para este montantezinho aqui de resíduo, tá? Então, vocês vão aplicar essa mesma metodologia para todas as áreas de vocês. E era isso, bem simples, bem rápido. Façam isso, que qualquer dúvida, podem me procurar e mandar mensagem para a gente tentar resolver as coisas, tá legal? Só lembrando, os arquivos têm que estar na mesma projeção, sempre projetar para a SIGA 2023 Sul, no caso de Castanhal, e vai dar tudo certo, tá bom? Um abraço a todos, bom domingo.